Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Evolua Talks. Eu sou a Karina, uma das fundadoras da Evolutiva Hub, e eu tô aqui com a minha parceira Ana, que vai fazer aqui as honras da casa apresentando a nossa convidada especial de hoje. Olá, pessoal, muito bom estar com vocês novamente. E hoje a nossa convidada, ela é fundadora da Nuna, mentora da Bit2Mom, quem não sabe, é a maior comunidade de mães do Brasil, mentora de negócio com propósito e especialista em liderança consciente, inovação e cultura regenerativa. Com mais de 20 anos de experiência, por mais que não pareça, em empreendedorismo, 10 anos atuando em inovação e startup, que foi onde nos conhecemos, apoia empreendedores e organizações na criação de negócios sustentáveis, estratégicos e alinhados ao propósito, fortalecendo lideranças e impulsionando resultados com impacto positivo. Hoje é um prazer estarmos com a Jaqueline Lamente conosco. Gratidão. Que ótimo. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar algo um pouco diferente. A gente sempre fala pessoas do corporativo que vão empreender. Exato. E hoje a gente tem a Jaque que fez os dois caminhos, mas ela começou empreendendo, né? Então acho que ela tem um olhar interessante para nós de compartilhar essas experiências. Antes de tudo, muito obrigada. Foi uma honra ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Me conta uma curiosidade antes, por que Nuna? Nossa, que pergunta boa. Eu não estava esperando por essa pergunta. Nuna quer dizer alma em Quechua, que é um idioma de um povo originário. E ela nasce de um momento da minha vida muito especial, que é quando eu realmente me volto para o autoconhecimento e para o meu propósito de vida, que eu falo que é devolver a alma para o mundo dos negócios. Ai, que lindo! Profundo, profundo. E acho que tá totalmente alinhado com o que você quer praticar com os negócios, né? Eu acho que tem essa questão, como a gente se conheceu no passado, de alavancar startups, porque normalmente startup começa com muita energia, muito propósito, aquela visão revolucionária. Começa com muita energia, muito propósito, aquela visão revolucionária. Essa jornada de negócio, de como monetizar, de como atender um nicho, né? Então eu queria que você explicasse pra gente como que você adentrou nesse mundo, nesse universo. Bom, como você colocou, né, eu comecei empreendendo. Então, eu sou arquiteta e urbanista de formação e tive um escritório durante 13 anos. E durante o processo do escritório, eu sempre fui muito ligada a essa coisa meio ambiental, sustentabilidade, eu sempre gostei desse tema. E apesar de estar muito na área de interiores, eu via pouca coisa de interiores falando disso. Eu fui fazer uma especialização, fiz uma pós, fiz curso de design, fui fazendo minhas coisas. Chegou no momento, eu comecei a olhar para a tecnologia. E aí eu comecei a descobrir o que era mais ou menos uma startup, assim, nesse momento, que é, naquela época, imagina, há 15 anos atrás, não era tão, pelo menos no mundo que eu vivia, de arquitetos, assim, não era tão falado. E aí eu fui entender um pouco mais de startup, de tecnologia, como que eu otimizava os processos dentro das obras, né, para reduzir os prejuízos que a obra geralmente dava. E aí, nesse momento, eu engravidei do Luca, que hoje está com 10 anos. E passei o primeiro ano dele todo com um desafio, que é a crise de quem é mãe aqui, sabe? Como que minha vida vai ser a mesma se eu não sou a mesma, se Com nada certeza. mais é a mesma coisa aqui. Então, aquela... N questionamentos. Não, e assim, você fala, meu Deus, será que eu vou ter que abandonar tudo que eu fui agora para me tornar a mãe dessa pessoa que a gente nem sabe muito bem quem eles são, né? É Como funciona? Que chega, né? Sabe como funciona, onde desliga, né? Tudo tão novo. E aí, nesse momento, eu fui no encontro de mães, assim, e fiquei super fora da caixa, porque eram mães bem... Eu falo, nada contra, tá? Mas bem mamãezinha, que puderam abrir mão. Eu não queria parar de trabalhar. Eu falava, não, eu quero trampar. Eu amo meu trabalho. Eu não quero deixar de ser eu. Acho Deixar que de ser eu para virar a mãe. Eu quero aprender quem é essa nova pessoa que nasce com todas essas caixinhas que eu trouxe até agora. E aí uma amiga falou, você precisa conhecer a Bit2Mami, a Dani Junca é sua cara, assim. E aí eu fui para o encontro da Bit2Mami. Elas estavam no segundo ano ainda de existência, bem no início. E elas já tinham um programa de novos negócios
que era tipo para montar uma startup. Eu falei, não sei muito bem o que é, mas eu vou. E aí eu fui, passei no programa, fiz o processo de aceleração, criei uma startup que chamava Arquitetou na época, que era meio gestão de obra remoto. Antes de pandemia, ninguém queria fazer muita reunião online, então foi uma quebra de paradigma, assim, de como que escolhe material sem estar pegando na mão. Então eu desbravei um mato bem alto aí, consumi uma boa parte do meu investimento pessoal nesses anos que eu fiquei, foram 2 anos. Nesse processo, eu fui selecionada dentro de um programa do Google for Startups também. Bem no final da aceleração, que era um projeto de quartos infantis que cresciam com as crianças. Então, você não fica trocando de quarto toda hora. Você cria um ambiente junto com a família. Que legal. Então, tinha um pouco de tecnologia na época também. E eu estava estudando neuroarquitetura, então eu quis trazer como que o ambiente ajuda a melhorar a relação do pai, da mãe, dos educadores com a criança. Já tô contadinha na sua casa. O quarto do Luca foi o MVP, inclusive. E aí, nesse momento, quando eu entrei no Google, assim, ali também, eu falei, nossa, eu quero isso. É isso aqui que eu quero. No universo. Encontrei. Comecei a dar mentoria para outras pessoas, as obras dando problemas como todas as obras dão. E aí, num momento, eu comecei a palestrar sobre empreendedorismo, maternidade, como que você é resiliência, esses termos, né? E aí, uma pessoa, que é o Magnus, ele infelizmente fez a passagem já, mas ele era um cara do Harvard Angels, um cara que me ensinou muito, falou que eu fiz um MBA. Ele me viu dando uma palestra e falou, eu quero que você me ajude a montar um hub. Ele me viu dando uma palestra e falou, eu quero que você me ajude a montar um hub de inovação focado no mercado da construção civil e mercado imobiliário. E aí eu fechei minha empresa e falei, eu vou. Vamos. Então fui assim, precisei de muita coragem na hora, mas fui com muito medo assim de estar fazendo a escolha errada. Na verdade, você projetou para o universo, as coisas foram se encaixando, né? Porque você não deixou de ser você. Não deixei de ser eu. Né? Continuou sendo mãe do Luca e meio doida ainda nesse momento, porque acho que me faltava um pouco de uma caixinha que foi importante. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa coisa do autoconhecimento. Então, eu fui com muita vontade e não me arrependo, porque eu acho que é isso. Quando você tem um desejo no seu coração de fazer algo novo, diferente, você ouve sua intuição e você vai, isso é muito poderoso. Com certeza. É só dosar o pé no acelerador. Eu acho que foi isso que faltou um pouco, que eu aprendi depois. E aí, depois que eu fiquei nesse hub, eu fui convidada para trabalhar na FCJ. Também aí eu já comecei a mentorar outras startups de vários nichos, vários mercados diferentes também. E aí, depois da FCJ, a Natura me convidou para criar a área de novos negócios, pela onde a gente se conheceu. Fiquei lá também por um pouco mais que 2 anos. E depois eu fui para uma consultoria americana, também olhando para inovação e novos negócios, mas aí para projetos bem grandes, assim. Maiores. Vale, essas empresas maiores, né? Então, essa foi a minha história, até esse momento. É engraçado você falar, assim, tem a projeção de maiores, mas eu acho que tem uma diferença, porque as maiores normalmente são empresas tradicionais, que têm culturas já bem estabelecidas, e aí quando você vem fazer inovação, é meio que é uma disruptiva assim, de ações, né? Todo um processo de convencimento, né? É muito laboratório, é muito. Né? Acho que a Natura, ela tinha a questão do intraempreendedorismo, né? Que era, e até acho que agora ainda tem um programa, tem uma curiosidade, que é as pessoas vestem tanto a camisa que elas não querem se aposentar. Então, eles estão começando a gerar visões de negócio para mulheres acima de 50 anos. Né? Porque, assim, ter a passagem pode ser para as filhas, para as sobrinhas, mas permitir que ela faça outras coisas do que ser uma consultora. Né? Então, acho que tinha isso na Natura. Não sei se para quem sabe, mas a Natura tem a visão sempre de acolher a maternidade, acolher, né, a mulher nesse momento mãe. Acho que tem até aquela questão da creche ali junto, né? Tem. Das oficinas. Mas eu acho que o que eu queria explorar, tanto pelas empresas que você passou de consultoria, assim, porque são mercados. O design de interiores talvez esteja falando sem muita base,
Mas o de urbanista ainda é mercados masculinos. Bem masculino. Quando a gente fala de tecnologia, que é o meu background masculino, Bem masculino. né? Quando você fala de inovação, às vezes eu vou em evento e só tem eu. Você vai se habituando, você vai criando mecanismos, né? Esses dias eu brinquei, eu fui no evento e assim, todos os exemplos, ou era futebol, é que agora vai ser Copa, né, gente, por isso que a gente tá, mas assim, ou é futebol, ou é corrida de carro, ou vai falar alguma coisa de mulher, né? E não é de um jeito acolhedor. Então, assim, você falou da resiliência e eu acho que foi isso que colaborou com essa sua toda a jornada de transição, né? Tanto de... Porque eu acho que na Natura era corporativo, né? O mundo ali. Era bem corporativo. Apesar de ser empreendedorismo, tinha um contorno muito corporativo, né? ali. Todas as coisas que nasciam lá tinham que passar por toda a mecânica da cultura da Natura. Então, desde a escolha dos empreendedores founders, tinha que ter grupos minorizados, ou uma fundadora mulher, ou algo desse gênero, sem ser o padrão, porque a maioria das startups são fundadas por homens héteros, cis, né? Geralmente, as que performam são com pessoas com 40 anos, né? Que já têm uma carreira, geralmente uma experiência corporativa, que já ajuda... Já tem uma rede. Já tem uma rede. Já tem... Então, a gente... Foi uma experiência, assim, eu estava conversando um pouco antes, né? Uma das mais importantes que eu considero na minha vida, assim, de ver mesmo que uma empresa com uma cultura genuína, ela consegue criar novos mecanismos, explorar novos mercados, criar novos modelos de negócio sem perder a essência. Eu acho que isso a gente tem visto pouco hoje. A gente vê muito copia e cola de programas de inovação com startups, copiando de uma empresa para outra e se perde um pouco dessa essência da empresa. Por que a empresa faz aquilo daquele jeito, sabe? Eu acho que isso foi um grande aprendizado lá. E sim, ainda mesmo é um mercado muito, muito masculino, né? Hoje acho que a gente está com, se eu não me engano, 38% das startups fundadas por mulheres. Ainda a gente tem um chão aí para... Tem. Tem. Eu acho engraçado que tem 38 de founders, mas temos 53 de provedoras de lares, né? Exato. Então, a conta não fecha, né? E, dando continuidade, da onde que veio, né? Acho que essa vontade, de novo, de empreender, voltando ali para o mundo da Nuna. Sim. Porque você começou assim, né? E eu acho que tem uma série de questões. Eu acho que eu brinco que é o outro lado da força, né? Ser corporativo e empreender, né? Porque você tem condições de não se preocupar em alguns aspectos, né? Então, você não se preocupa se o faturamento bateu, se você, né? E a outra, você tem a limitação de, às vezes, executar algo que você não concordou com a tomada de decisão. Sim. Né? Então, assim, toda escolha tem uma perda e vice-versa ali naquele momento, né? Então, o que motivou você voltar? Olha, foi esse autoconhecimento que você estava comentando? Foi. Eu acho que quando eu estava já ali na Natura, a tese era muito alinhada com o meu momento de vida. Até porque, assim, a gente estava na pandemia. Uhum. Então, na pandemia, eu criei um mecanismo na minha cabeça de que, assim, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, eu falei, eu preciso fazer disso aqui um melhor dia para minha vida e para a vida do Luca. Impossível não buscar autoconhecimento, espiritualidade num momento desse. Uhum. Na Natura é um ambiente muito propício para isso, porque lá a gente fazia meditação antes de reunião, assim. Então foi assim sincrônico para o meu momento de vida. E os negócios que a gente estava fundando eram negócios voltados para bem-estar. Então eram projetos de autoconhecimento, saúde da mulher, menopausa. Então eram temáticas que me motivavam muito a fazer o negócio acontecer. Quando eu eu recebi um convite para ir para essa outra consultoria, foi bem assim, rápido e muito diferente do que eu estava sentindo. Uhum. Num primeiro momento que a gente recebe um convite desses, a gente vai com, né, vou subir de cargo, de salário, vai ser muito bom para mim.
Mas eu acho que eu não analisei direito se era exatamente aquilo que meu coração estava pedindo. E durante esse ano que eu fiquei na consultoria, eu tive vários sintomas que eu estava colapsando. Porque era muito trabalho, era muito novo, era muito diferente de tudo que eu já tinha feito. Então, e pós-pandemia, todo mundo já veio meio quebradinho, assim, eu falo, né? A gente não olhou para algumas coisas lá, um monte de gente não olhou, mas uma hora vai ter que olhar, então a gente precisa... E eu fui, né, com o pé no acelerador de novo. E no final de 2023, em novembro, eu tive um burnout mesmo. Eu tava... Aconteceram várias coisas ao longo do ano, né? Porque o burnout não quer de uma hora para outra. É algo que vai somatizando. Vai Né? somatizando. Você começava a esquecer as coisas, muito desânimo, comecei a engordar, comecei a ficar muito doente. Ninguém descobria. Uma hora era imunidade, outra hora era não sei o quê. E aí, eu tive uma reunião, desci muito nervosa, assim, para ir embora. E eu não lembrava que eu tinha ido de carro esse dia. Então, meu carro Você estava pegou no um Uber? estacionamento, eu peguei um Uber. É que, na verdade, pelo que você falou, foi como se fosse um processo de fuga, né? Quero Foi. sair desse lugar. Eu quero sair daqui. Ah. E, na verdade, depois a gente descobre que a gente não quer sair de um lugar. A gente quer descobrir um lugar dentro da gente. Que a gente se abandona atrás do sucesso, do cargo, da carreira. Porque foi muito legal. Eu brinco assim, eu venho de uma família muito simples. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. Eu também. E foi pública. Então, assim, eu já... E aí você cria essa Já criou essa barreira, E eu né? me identifiquei Já com esse superou. personagem, assim. Isso sou eu. Então, quando eu cheguei lá, eu falei... Falta mais 2 degraus e aí a favela venceu. Mas não é sobre isso a vida, né? A gente tem que entrar numa competição e numa cooperação com a gente mesmo. É o que está fazendo sentido para minha vida agora. E a gente vai seguindo aquelas caixinhas, né? Faculdade, casamento, filho, vai fazendo tudo. E sempre no automático. E Sim. tudo automático, para cumprir Sem- esses papéis sociais, sem Sem pensar, né, no que vai fazer bem para nós mesmas, né? Porque ninguém é igual, né? Todo mundo tem a sua personalidade, sua identidade, né? Exato. E a sociedade às vezes impõe esses papéis e a gente acaba seguindo, né? Como se fosse um manual, né? Que a gente tivesse acatando, que né? acatar. E a gente vai dando os checks, né? Né? Então, desse check, aí você se sente validado pelo outro. Mas você Mesmo que nem não tenha gerado para pra satisfação para si, né? se aquilo está fazendo sentido para mim naquele momento. Então, eu considero que, primeiro, aceitar uma proposta para uma empresa desse tipo, nada contra, mas assim, eu não consultei o meu manual interno, sabe? Então, isso me custou um pouco. Um pouco não, bastante. E aí, bastante mesmo. Porque eu pedi Uber, e aí olha que doido, né? O nosso inconsciente agindo. Eu pedi um Uber, na minha cabeça eu estava no Waze. No Waze, quando eu digito casa, eu vou para minha casa. No Uber, quando eu ponho casa, eu vou para casa Bitumami. No Uber. E eu me lembro de pôr Ter ido. casa. E depois eu não lembro de mais nada. Você apagou? Eu apaguei, eu não me lembro de entrar no carro. Eu só me lembro quando eu acordei perto de Pinheiros, ali daquela subprefeitura, com o motorista do Uber me acordando, porque eu tava batendo a cabeça no vidro. E ele falou, pô, que sono pesado que ela tá, né? Estamos chegando. E aí ele parou. Assim que ele entrou da marginal, ele parou ali perto e tentou me acordar. E eu devo ter demorado para acordar. E aí, quando eu acordo, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não, e assim... E o medo que eu fiquei, eu falei, Não, e ainda bem Fui que era uma sequestrada. pessoa de bem, né? super. Ele saiu do carro, ele falou, vou pegar uma água. Ele tomou esse cuidado, porque eu entrei em pânico quando eu acordei. Eu falei, me solta daqui. Eu chutei o banco, achando que ele tinha me... Nossa, gente, na hora... Só que tem um ponto importante que eu acho que vale. Eu até falei em outras entrevistas. Nesse momento que eu desmaiei, o que aconteceu? Eu entrei num estado que eu falo que é quando você tem a experiência de quase morte. Eu me teletransportei no tempo e fui para a escola do Luca adolescente. O Luca devia estar se formando no ensino médio e ele estava todo encolhido com uma mochila num canto com 3 amigos. E eu vi o Luca e falei, meu Deus, morri.
Porque eu tinha essa consciência que o meu filho não era daquele tamanho, mas eu sabia que era ele. Uhum. E aí tinha uma parede, uma porta de vidro. Eu falei, será que eu dormi, tô acordando? E foi muita confusão na hora, mas eu tava tranquila lá naquele lugar que eu estava. E aí um amigo pergunta pra ele assim, você não fala da sua mãe? E eu e o Luca, quem conhece, a gente tem... A gente é parça, eu falo pra ele, sabe? E aí minha mãe não vem na formatura. Ai, meu Deus, que Aí eu dor. falei, pronto, Coração. eu morri. E aí eu pus a mão, eu vi que tinha um vidro. E aí eu parei pra ouvir ele. Eu falei, filha, a mamãe tá aqui. Como que eu não vou na sua formatura? Não perderia por nada, né? Nada nesse mundo. E aí ele fala essa frase. A minha mãe amou mais o trabalho do que a própria vida. Nossa. E aí eu né? comecei a Muito. socar a porta de vidro. E nessa hora, Acordou o cara com- tava aqui em mim. Então esse movimento me... Quando eu acordei, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Cadê meu filho? Peguei meu celular e eu fui voltando. Cheguei na casa Bitumani. Se acalmou. Assim, me acolheram, eu chorei, desabei. E aí, no dia seguinte, médicos e tudo. E aí, o diagnóstico do burnout, afastamento. E foi muito difícil pra mim. Não, é um esgotamento total, né? Eu cheguei no fim do túnel mesmo, assim. E ainda bem que no fim desse túnel eu tinha uma porta de saída, assim. Porque eu falo que eu entrei pra dentro de mim mesma. E aí, eu passei 1 ano, praticamente... Eu falo falam que eu tirei um ano sabático. Não, não foi um ano sabático, não. Sabático para mim é outra coisa, é viajar, fazer... Não foi muito sabático meu ano, não. Foi de mim. O sabático é de livre e espontânea vontade, não pressão, Foi de né? livre e espontânea pressão. E aí eu me matriculei numa pós-graduação de cultura do propósito e liderança regenerativa. Que é bem a linha da natura, regeneração e tal. Porque para mim eu ainda ia voltar para o mercado corporativo. E aí eu descobri que tem pessoas falando sobre propósito e carreira, propósito e liderança, que propósito você consegue descobrir, tem método, tem jeito. E aí eu virei, depois que eu me formei, eu fiz uma extensão para facilitadora do propósito. Que bacana. E aí eu comecei a oferecer para as pessoas jornadas do propósito, que foi a que eu fiz, que me ajudou a entender quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. E aí, com isso, eu peguei todo esse amparato, né? Que fala? Amparato. Todas as caixinhas de coisas que eu fiz a vida inteira, com essa caixinha nova do propósito, que eu falo que é como se fosse uma luz que ilumina tudo isso que eu vim fazer antes. E aí eu consegui alinhar e criar uma metodologia para trazer toda essa experiência de negócios e propósito. Então, hoje eu faço isso para as empreendedoras que eu mentoro. Parabéns. Falei bastante, Não, história né? incrível, Mas incrível, né? De autoconhecimento, né? né? Foi bem profundo. Profundo mesmo. Conexão com a minha ancestralidade, com a minha espiritualidade, sem falar de religião, sabe? Mas quem eu sou mesmo, com meditação, trabalhos com yoga. Então, eu fui me descobrindo, assim, ao longo desses 2 anos, né? Quase 3, na verdade, já. É bacana a gente falar disso, porque a gente estava falando que, como somos pessoas em evolução, ainda bem, mas assim, teve a preocupação do físico, né? Então, as pessoas iam para a academia, cuidavam do corpo, alimentavam melhor, etc. Aí, agora, as pessoas estão cuidando da saúde mental, né? Então, assim, acho que a pandemia colaborou, como você falou, né? Quem ainda não resolveu algumas suas questões, mas acho que está sendo muito mais desmistificado e tratado com naturalidade depressão, né? Ansiedade, essa preocupação do burnout. E acho que até uma coisa que quem é mãe tem essa preocupação, né? Como as crianças lidam com essa questão da tela. Porque a gente ficava na rua, a gente queimava energia, né? A gente tinha... Na casa do amigo, né? Do vizinho. Rua, né? Então, assim, você tinha toda a queima. A criança não, ela fica ali e ela está concentrando em si ou jogando online, né? Mas, assim, tá ali, no mundinho dela, né? Então, assim, a gente ainda não tem... Isso que você falou, o autoconhecimento de, olha, aqui já deu, vou fazer outra coisa, né? Então, a meditação, tem escolas já, e eu faço meditação há mais de uma década, que é exatamente isso, trazer o mindfulness, né? Minha respiração está diferente, o que é que está dando aqui, interferindo? Porque a gente entra no liquidificador e a gente trata com
não é nem naturalidade, mas como se não fosse fútil, como A fosse gente fútil. normaliza coisas que incomodam a gente, né? Exato, né? Então, e são todas, né? Desde não respeitar, às vezes, você falar alguma coisa numa reunião, desde aquilo bater no valor seu, né? E você fala, poxa, não concordo com isso, tá indo além do meu limite ali, né? Sim. E até isso, eu brinco que, assim, eu sempre trabalhei muito e sempre gostei desse ritmo, mas eu falo que eu viro abóbora, assim, de um horário fixo, assim, das 7 às 9, que é o horário que em casa a gente janta junto, as crianças tomam banho, conta o dia de todo mundo. E aí eu até brinco, eu falo, gente, eu posso até voltar a trabalhar depois. Né? Mas esse momento Mas é esse é o meu sagrado. período, assim, e acho que a gente encontrar lugares, né, que compreendam isso, eu acho que a mulher, ela tem a visão... Estava ouvindo esses dias uma pessoa falando de meritocracia, né, e vários aspectos, né, que é você estar ali junto, né, naquela mesma partida, né, e aí quando você fala, tem 2 executivos, né, então os 2 vão sair iguais, os 2 já são gerentes, né? Não, gente, porque o cara pode ficar 10 horas da noite todo dia, porque a retaguarda dele tá ali coberta com a esposa, né? E a mãe, por mais que ela tenha esse lado democrático de falar, o meu parceiro tá, ela vai se cobrar. Nosso lado autocrítico é muito mais aflorado, né? Então foi o que você falou. Essa, de forma... Claro que a gente não quer que ninguém tenha burnout, eu já tive isso e depois eu conto também. Você se ver e refletir no filho é que pega na essência, né? Poxa, eu projetei a constituir uma vida interessante para o meu filho, porque lá na frente eu gostaria que ele tivesse algo melhor do que eu tive. É essa a vida da mãe, né? E a gente tem que ter consciência, assim, que ninguém vai agradecer, a gente está fazendo isso porque a gente quer levar eles para um lugar melhor, tal, né? E acho que o nosso inconsciente, assim, eu brinco que as caixinhas do Killer é tão interessante que elas são muito cirúrgicas, né? Então, assim... Você teve um esgotamento e ele foi na onde mais refletiria em você, que é, não adianta eu fazer tudo isso, alcançar sucesso na carreira, se o meu filho falar assim, olha, minha mãe não está aqui todo dia, porque aí na terceira onda, que a gente falou, né, então era o físico, o mental, e vai ser o social. Então, assim, eu estava brincando, né? Vai ser chique você ter isso. Porque as pessoas vão ter telemedicina, vão ter tudo no tele, né? Então, você ter os encontros sociais e ter essa presença na vida das pessoas, inclusive dos nossos filhos, é o que vai ser a nova geração do ápice de falar assim, poxa, aquela pessoa tem condições, né? Falar que louco, né? Ano passado era interessante quando as pessoas comiam fora e era fast food. Aí agora é comer saudável, é orgânico. E agora vai ser os encontros presenciais. Então, ter esse autoconhecimento de onde eu tô, se isso me encaixa, que eu acho que as pessoas se perguntam muito pouco isso, muito pouco. Eu falo, às vezes eu brinquei, as crianças, esse negócio de onde se vê, o que elas queriam fazer no futuro. Né? E aí, menino, quero jogar bola, né? Estamos em Copa, é o básico. Ainda mais esse ano, né? E aí eu brinquei porque o meu enteado falou assim, eu falei, você lembra quando você era pequeno que você queria ser gari? Né? E aí ele ainda colocava a Clarinha de motorista, então a gente não sei. Ela era promovida, gente, ela era motorista. E eles começaram a rir, eu falei, então, mas você já se perguntou por que você queria ser gari? Aí ele ficou falando, eu falei assim, porque toda vez que as crianças trazem alguma coisa, que é bem isso que a gente faz de propósito, né? Cara, mas o que vem? Né? Onde bate? Que valor? Que essência? E ele achava o máximo a capacidade do cara correr, pegar o lixo, jogar e acertar a cesta. Né? Ele não estava na percepção que tinha o cheiro do lixo, que ali era um subempregado. Não, ele achava o máximo porque ele falava que homem só faz uma coisa de cada vez. E o cara corria, olhava o trânsito, jogava, ainda pulava e batia e ia embora. Né? Então, para a criança, era como se fosse um super-herói ali, o cara super... Né? E eu falo, olha, como uma mulher diferente. Às vezes o Luca tinha a percepção, igual você falou, de ver lá, porque a gente, né, do encolhido... Era a percepção de, eu não quero nada que a minha mãe esteja me concedendo, eu quero ela. Né? Igual do parça ali. Mesmo. E criança, quando você vai filtrando, é isso. E o adulto, para chegar, a gente ouve pouco a nossa criança interior. A gente até teve uma convidada que falou muito disso. Que lindo. Né? Que a criança interior e nós, adultos, o que a gente tem como meta de vida? Né? A gente quer, na verdade, dar satisfação para os nossos pais. É o orgulho do pai e da mãe ali, né? A gente não faz nada pra gente, a gente não faz nada. Por mais que a gente ache, eu quero participar de um certo grupo ali. No fim do dia, a criança, quando fere, né? É aquilo que você falou, uma frase que foi muito espontânea, que é assim, gente, a galera da favela venceu. Porque, assim, é como se eu rompi uma bolha e, gente, olha, da onde eu vim é possível.
né? Então, eu acho que no fim do dia, esse é o valor, essa é a alma, né, do Nuna, que você quer deixar pro Luca e para as pessoas ao redor. Não, né? A gente vive em várias comunidades, várias tribos, né? Então, eu acho que foi o que você comentou. Eu somo as minhas competências, mas eu estou usando elas aonde? Você sabe, Ana, que você trouxe uma coisa muito bonita, assim. Esses dias eu participei de um podcast da Bitumami, no evento que teve agora um Mind Summit, e a Shirley, minha amiga, uma das hosters, perguntou para mim, por onde eu começo o meu processo de autoconhecimento, né? Porque ninguém sabe muito por onde começar. E aí eu falei algo bem assim, senta na mesa, que é essa coisa dos encontros que você falou que vai valer muito, porque a gente está perdendo essa beleza que é sentar na mesa. Sim. O alimento é uma medicina sagrada para o nosso corpo. E a gente faz tudo correndo. E depois, tenta sentar na mesa, se você tiver a bênção de já ter um vô, uma avó, um tio mais velho, uma tia mais velha, e pergunta assim, como eu era quando eu era criança? Como eu era? O que eu fazia? E no meu processo de autoconhecimento, eu fiz esse exercício. E o meu tio, que gosta muito de samba, ele falou assim, você chegava num lugar e todo mundo dava risada e queria dançar. E eu falei, caramba, nos últimos anos eu perdi isso. Porque você vai virando a mãe, a executiva, a empreendedora, e você vai colocando a roupa tá. O chapéu tá. A gente estava falando, né? Você vai colocando uma skin. Você vira uma skin para agradar o outro. E aonde está a resposta é o que a sua criança precisa ser acolhida ainda para que você dê para ela aquilo que ela precisa. Perfeito. Não buscar fora. Porque não está fora. Está dentro. E quando a gente fala de negócios, se você pegar, principalmente mulher, né, que está empreendendo e tem tantas coisas na maternidade, casamento, isso aqui. Se você começa a aprofundar, por que você quer fazer isso? Porque a resposta geralmente está nesse anseio de conquistar algo para a própria criança dela. Alguma necessidade que é dela. E quando vem essa força, ela tem muita força. Porque a gente que empreende, a gente sabe a dificuldade que é, né? O dia a dia de dar conta de tudo. Eu falo que todo mundo vê as pingas, né? Mas os tombos ali ninguém registra. Não, porque é ótimo, assim. Você fala, poxa, eu tenho uma rotina flexível. Sim, que eu consigo estar com meu filho. Não, é ótimo, gente. Mas ninguém vê as noites mal dormidas, né? O acordar mais cedo e deixar tudo organizado para isso enquanto você for acordar seu filho, né? O background, assim, eu falo. Ninguém vê o backstage, né? O backstage. São os vários pratinhos, né? Que tem que... Porque a gente trabalha, aí tem a família, tem o filho, vai ter que cuidar todas as coisas do filho para ver se está perdendo roupa, perdeu o sapato, tem que comprar. Tem que levar no médico, tem que levar para fazer exame, tem lanche, para o que vai almoçar, tem o trabalho da escola, falta material. Tem o marido também, né? Porque né, não é só no filho, né? Você tem o marido e tem que ser o pilar do marido também ali, então é complicado. Tem uma série de pratinhos, São igual vários. você falou. Aí tem o... como que você faz para equilibrar todos os pratinhos? Eu não equilibro, não. Cada dia um quebra. Aí ele brota de novo no outro dia. A gente escolhe qual do dia a gente não vai cuidar, porque não dá para cuidar de todos, é impossível. E é essa cobrança que eu acho que a gente tem que tentar também ser mais... Acolhedor conosco mesmos, com a gente mesmo. Eu até escrevi um artigo para colocar no nosso blog sobre essa coisa do sucesso, né? As skins e o que a gente é cobrada da sociedade, né? Uma vez eu fui fazer uma entrevista num laboratório e aí o cara... Eu tinha acho que uns 30 e poucos anos, assim. E era para uma vaga de gerente, de comunicação, enfim. Aí o cara me entrevistando perguntou, virou assim na cara dura, falou... Por que a sua carreira não decolou? Eu fiz essa cara. Aí eu fiz uma cara de paisagem e inventei qualquer coisa, mas naquela hora eu falei, eu não quero trabalhar aqui. Quem que esse cara pensa que é para vir me colocar nessa posição e me colocar um label de fracassada, assim, sabe, né? Te entrevistando. Me entrevistando. E assim, não, ele colocou o que era sucesso para ele,
projetando em mim. Eu falei, nossa, não quero trabalhar com esse cara de jeito nenhum. E é bem isso, né? É essa coisa do sucesso, né? Que a gente tem que ser várias coisas, tem que dar conta de várias coisas, tem que ter dinheiro, tem que ter uma carreira super, né? Tem que ter um casamento maravilhoso, né? Aquele tudo comercial de impecável, margarina, né? impecável. E as Ainda redes tem que ser sociais, bonita. é isso, né? tem Não, bem-humorada. e não pode envelhecer? É, tem isso também, é que você faz 40 anos. Mas hoje você tem fala, mecanismos. Aí quando chega os 40, você fica, meu Deus do céu, mas isso agora é pra lidar. Mas eu sabia, assim, vou dizer, tá, gente? Vão me maltratar aqui, eu acho, mas eu acho que fazer 30 foi bom, mas fazer 40 foi libertador. É. Eu tô numa fase assim, cara, é desse jeito. Exatamente. Você começa a ser mais assim. autêntica, você começa a falar... Isso é verdade. Né? Então, assim, o pessoal fala, ai, ainda não bateu a neuro da skin, né? Até brinquei com a Thaís, que a gente entrevistou aqui, eu falei, tô em dia com ela, do colágeno, né? Mas, esses dias, ontem eu estava falando com o meu professor de inglês, e aí a gente estava falando exatamente dessa questão do pacote, né? Que a gente coloca do pacote social, o pacote corporativo, os pacotes que a sociedade nos traz, né? E igual você falou dos pratinhos. Eu não falei de quebrar, mas eu falei que ele vai reduzindo. E é isso, né? Tem hora que você foca aqui, tem hora que você foca mais aqui, você se dedica. O que eu acho que a mulher faz, a gente se coloca em segundo background, sempre. Então, entre fazer um negócio do trabalho do filho, a gente deixa de fazer um médico nosso. A gente né? Que a gente precisa entender que a gente tem que estar bem. Mas eu queria pegar uma frase sua, até para entender, porque essa jornada de autoconhecimento, né, essa coisa já nasceu até antes, né, que você falou que foi fazer neuroarquitetura, né? Então, assim, já era algo que permeava, né? E quando você faz essa parte de estudos de neurociência, né, eu adoro o tema e meu projeto de mestrado é nessa linha, eu acho que a gente não dá devida atenção aos pequenos sinais, né? Porque eu tenho uma característica, e aí eu vou dizer porque a minha filha é assim. No Dia das Mulheres, lá na escola de dança, tem uma escola de dança, né? Eu falo que eu tenho muitas facetas. Maravilhosa. E meu marido falou que lá é mais terapia física do que... Mas tá ótimo, gente. Que bom que é isso, então. E a gente estava numa palestra super séria, falando, né, exatamente disso, da ferida que no fim do dia é autoestima. Você vai e bate na autoestima. Aí você acha que você não pode mais ser capaz de certas coisas, né? Então, você precisa se conhecer para falar assim, não, gente, independente de comentário falam, eu sei que eu posso. Isso aqui é meu, ninguém me tira, né? E a gente estava, e a minha filha pegou, assim, eu fiz de Bridgerton, né? E ela colocou aqui o negócio do brigadeiro como se fosse cílios. E assim, cara, eu comecei a gargalhar. Eu tema sério, ótimo, todo mundo chorando. Ótimo. E por que eu tô contando isso? Porque a minha mãe fala que eu era muito palhaça. Muito. Só que passou um período da minha vida que eu não era, eu deixei de ser. Então, quando eu falei, né, quando você falou, as meninas conheceram uma Ana que se encaixou numa embalagem. E eu tive um burnout. Eu fui diretora muito cedo, eu virei diretora aos 28 anos. Cedo e mesmo. Passou um tempo... sou muito grata ao meu mentor, como você falou, né? Ele ainda é vivo, me dá uns puxões de orelha, né? Eu falo que agora eu dou puxão de orelha nos filhos deles. Mas eu cheguei a um ponto de me trocar tal, e sentar no carro e falar, a perna não funcionava. É isso. Que era assim, eu não quero ir para aquele lugar. E o problema não era o que eu fazia. Eu estava num cargo onde só tinha eu de mulher naquela função, e eu brinco que eram muitos comentários misóginos, sabe, muitos, e eu não tinha voz para falar, cara, que lamentável esse comentário, hein? Né? E aí eu fui para uma outra esfera, eu comecei a ser meio humano, então eu perdi, né, comecei a parar de fazer as brincadeiras, você vai se posicionando, e você acha que isso é empoderamento, e não é. E aí, por que eu lembrei? Porque ela é assim, e aí uma pessoa, quando alguém fala assim, e critica, eu falo, não critica, essa é a essência dela. Maravilhoso. Né? E assim, a gente tem que manter essas pequenas essências das crianças. Eu falo que a sacada da mãe, dos pais, assim, mãe e pai, e até dos educadores, é isso. Potencializar aquilo que às vezes ela é uma boa comunicadora. Né? Eu brinco, o Xisco, ele tem 6 anos, gente, ele faz conjunto matemático. E eu não ensinei, tá? Então, assim, é dele. É dele. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar, ter esse cuidado, por quê? Aí, voltando ao professor, ele falou assim, cara, mas você está dizendo isso, você é extremamente autêntica. Eu falei, hoje, né? Porque eu também passei por um período onde eu me apaguei e o custo, ele vem
meio que a doses homeopáticas. Primeiro, você engorda. Primeiro, você não tem pique de fazer aquelas coisas de, né? Eu vou trabalhar, vou para academia e vou correr. Não, hoje eu não vou correr. Hoje eu não quero ir nesse curso. Hoje eu não quero ter essa parte social. E essas coisas, elas trazem energia, né? Então, assim, é claro que acho que a gente tem que ter a maturidade de quem é extrovertido e introvertido, né? Quem é extrovertido precisa da troca de energia para, né? Quem é introvertido vai estar lá, vai fazer super ok e vão chegar no objetivo. São, né, comportamentos. E eu trago isso nos nossos treinamentos, que às vezes a gente não sabe quem é o nosso cliente. Né? Então, assim, a gente nem se conhece e quer vender algo para uma pessoa que a gente nem sabe como ela é. Exato. Aí você não consegue posicionar sua marca, você não consegue falar, ter tato, né? Foi o que você falou. Os criadores de conteúdo estão mais Ctrl-C, Ctrl-V, não estão criando nada. Nada, ainda mais agora com o IA, fica fazendo chat GPT dizer quem você é, né? Fale isso. Como se a máquina soubesse, né? Exato. Não, tem estudos, né, assim, e acho que tem um lado benéfico, e vou te explicar o porquê. Porque, assim, as pessoas preferem fazer terapia com a IA do que numa sessão com um profissional. Qual que é o benéfico? Antes que alguém me critique, por favor. Chega a lugares que, às vezes, nem tem psicólogo, gente, né? Então, a gente sabe que isso, o tele, ele é importante para isso, né? Mas, assim, gente, a IA, ela não tem essa... Ela, primeiro, que ela só é uma replicadora de um conhecimento que um humano colocou lá. Sim. Mas ela não tem esse discernimento, né? Para falar, olha, aqui a gente tem que entrar com o fisiológico, a gente precisa entrar com medicação, né? Então, assim, as pessoas... A gente ainda tem um senso de julgamento muito forte e, normalmente, isso vem da nossa infância. Né? A preocupação de que o ao redor está me julgando, a expectativa. E eu acho que, no corporativo, a gente tem isso forte. E é uma pena, porque a gente faz muita comparações de coisas que a gente não se encaixa muitas vezes, por promoções ou por bônus, né? E quando você vai empreender, na minha percepção, eu também já fiz os dois mundos e algumas vezes, cara, às vezes para ti ali tá bem. E não é que você fala assim, mas o cara fatura mais. Não, mas aqui para mim tá ok, eu tenho a flexibilidade que eu preciso, eu brinco que o ápice é você falar assim, eu atendo o cliente que eu quero. Né? Não que você vai falar assim, não, tem um ali que é mais... Né? Mas tudo bem, ele não está fazendo nada ilícito, não está te maltratando, né? E tá tudo bem. Mas quando você chega nesse, é que você consegue reconhecer as pessoas que têm os mesmos valores, o mesmo propósito, e a vida traz, né? Eu acredito muito, assim, você vai trazendo pessoas de bem, você vai se conectando. Então, assim, é uma coisa muito louca, como você falou, essa jornada, mas a clareza dessa jornada, a nossa confraria chama Claros, que é exatamente disso, essa clareza, esse sinal de luz de falar assim, eu sei para onde eu estou indo, que direção eu quero tomar. Porque a sociedade, assim, uma coisa que a informação da internet trouxe foi a síndrome do pensamento acelerado. Sim. Cara, eu tô ali. Né? O Augusto Cury tem um livro muito simples, mas ele fala, a gente coleta, e você faz o que com isso? Né? E uma das coisas que eu falo para quem quer ter controle de burnout ou de ansiedade é, gente, ler. Pode ser livro, revista, o que vocês gostarem de ler, pode ser, mas é começar começo, meio e fim e terminar de ler algo. Porque eu brinco que a gente é leitor de ou capa de revista, de livro, ou só da matéria, assim, né? E é por isso que a fake news faz efeito, né? Exato. Porque as pessoas não entendem. Não aprofundam, né? Não se aprofundam. E aí não criam opinião própria, não fala assim, isso aqui faz sentido para mim ou não? Né? Isso aqui se encaixa. E mais, aquilo que você falou, esse exercício de perguntar, né, assim como eu era, eu acho que tem uma aspiração de... A gente faz muito onde a gente quer se ver, sabe? De assim, vou envelhecer, como eu quero ser lembrada? Porque legado no fim do dia é isso. Sim. Né? E aí, uma pergunta desse da alma do Nuna. Primeiro, qual é o legado que você quer deixar? Não sei se você tem uma experiência assim de alguma mentorada ou mentorado seu que você fala, gente, aqui me surpreendeu, assim, já me marcou, porque eu acho que quando a gente ensina algo, eu brinco que a gente sai mais transformado do que transforma a vida da pessoa. Sim. Olha, eu ainda confesso que eu estou entendendo sobre o legado da Nuna, sabe? Pensar que hoje, para mim, o que faz mais sentido
quando eu falo do meu negócio, é poder me conectar com o negócio como o de vocês, que é quem é o seu cliente, é o seu parceiro, é um convite como esse. Isso me mostra que eu estou no caminho certo. Ai, Sabe, tá são mesmo, sinais, placa que você vê na... Nossa, estão indo no sentido certo, tá o nome da cidade passando aqui. É tipo isso que aconteceu também. E eu queria muito, assim, poder ficar velhinha e ver que as pessoas lembraram de mim por eu ter acreditado que o propósito não é uma palavra batida. Uhum. E que dá para viver bem, viver com propósito. Esse é o legado que eu espero deixar. E a outra pergunta, qual foi? Um exemplo, assim, de Da mentoria que... Nossa, eu tenho bastante isso. Eu vou falar, é o do cliente. Eu estou sendo muito abençoada, assim. Pegar um mais recente. Eu tenho uma amiga que estudou comigo na escola. Uhum. Essa da laser terapia que eu falei para vocês. Que é bem específico. Uhum. Ela foi viver a vida dela, a gente tem contato até hoje. Assim, depois a gente perdeu uma época, mas sempre teve ali, desde a 5ª série, imagina. E ela é enfermeira e está fazendo o processo de transição de carreira. E ela me contratou para ajudar no processo de transição e estruturação desse negócio dela agora. E o mais legal foi que ela alugou uma sala, um espaço novo. Ela falou, põe vocês que arquiteta aí, por favor, me dá umas dicas de que eu faço aqui, a cor da parede. Aí eu entrei de novo na Skin Arquiteta e foi super legal. E no final, a gente ainda não acabamos a mentoria, mas eu entrei na sala com ela tem umas 2 semanas. E aí ela colou uma frase na parede assim: a sua vida é a sua maior ferramenta de mudança. E aí ela me agradeceu, ela falou, com a mentoria, o método mesmo, eu pude saber quem eu sou. Uhum. E como o meu negócio pode plugar nessa pessoa que nasce nesse novo momento. Porque senão a gente vai só atrás de tendência, né? Tá dando dinheiro, isso, vou fazer isso. Isso aqui não tá na moda, não vou fazer. E na verdade, acho que para você ter sucesso, né? Na verdade, é o quanto você é feliz fazendo aquilo que você acredita, né? E esse trabalho que você faz é muito lindo, né? Impactar as pessoas desse jeito, né? Tão positivamente e provocar essa transformação, né? Fazer com que a pessoa também passe por esse processo que você passou. Eu acho que isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu falo, né? Devolver a alma para o mundo do trabalho. Porque apesar de gostar muito de falar do propósito, eu falo, tá bom, e aí? Agora como que a gente paga os boletos? Foi fundamental. Vamos falar sobre isso também. Sim. Então tem essas duas coisas que são importantes, porque afinal de contas, né, a gente também escolhe os boletos que a gente vai querer adquirir com mais consciência. Então isso tudo me deixa bastante feliz, assim. Excelente. Normalmente, para a gente ir em reta final, a gente tem 2 perguntas que a gente gosta de fazer para as nossas convidadas, né? Uma é um livro que você pode estar lendo ou que você gosta de indicar, por favor. Um livro agora. Eu vou indicar o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. É um livro que, assim... Depois a gente coloca a capa aqui. Olha, gente, leiam esse livro. E, de preferência, montem um grupo de amigas e amigos para lerem juntos. Não fala isso, porque eu já estou num clube do livro. Vai ter outro clube do livro, então, porque esse livro é muito bom, é muito bom. Vou até marcar, gente. É sobre ele fala sobre neurociência, ele fala sobre a física quântica. E o quanto a gente tem que se desconstruir para poder entender quem é esse novo humano que nasce para esse novo paradigma que a gente está vivendo agora também. Vale muito a pena esse livro, é maravilhoso. É interessante porque, eu vou ter que falar, eu faço parte de um grupo de um livro e aí tem ondas, né, de momentos de vida. E agora eu estou num de filosofia. E a gente está lendo esse mês de Sartre. E Sartre fala do existencialismo é um humanismo, que é o projeto ser humano. Então, que você se desconstrói e reconstrói a cada momento da sua vida. Sartre. Mas por que eu queria trazer? Porque os filósofos traziam
no campo das ideias, e agora a gente tem a neurociência que materializa e evidencia exatamente isso, né? Sim. Então, assim, eu fico nessas duas esferas, assim, que é muito bacana, porque aquilo que a gente falou do início, né? Você se encaixa na skin do corporativo ou do empreendedor, ou chega uma faixa da idade, tem que casar, ou tem que ser mãe, ou eu brinco que tem que se divorciar, depois tem que repaginar a própria vida, vai para o autoconhecimento. Então, a gente já tem uma trilha pré-definida pela geração ou pela sociedade que a gente, né, a comunidade que a gente faz parte. E quando você busca esse conhecimento, vai tudo pro chão. Tudo. Né? Porque eu brinco que assim, não tem um caminho pré-estruturado. Você tem aquilo que funciona para você, igual casamento, né? Ou um namoro, ou um relacionamento. Cara, não tem o certo ou errado, tem um acordo que funciona. Exato. Né? E aí, se você for ler essas visões de saúde mental, o que é funcional? É o que funciona, acabou. Então, assim, se funciona para você trabalhar meio período, dá para pagar as contas, trabalhar com motivação e ficar com seus filhos, esse é o seu momento de vida. Se você não quer ser mãe, né? Ou se você quer pegar a sua dedicação e, sabe, fazer trabalho voluntário, você quer viajar, cara, você tem que estar em linha com aquilo que você se sinta satisfeito, e é um satisfeito self-satisfeito, né? É sua satisfação, né? Ninguém vai te demonstrar isso. O problema, acho que a gente já deu tempo, né? O problema hoje que eu sinto é que as pessoas não sabem quem elas são e o que elas de verdade querem. Não, mas isso entra né? na mesma questão que é quando você pergunta para alguém, que se eu te perguntar agora, qual que é o seu melhor passeio? Qual que é o passeio que você mais gosta de fazer? Pra natureza, eu ia responder. Tem gente que vai falar, jantar com meu marido. Não, mas espera aí, você gosta do seu marido ou do jantar? Então, assim, a gente traz a embalagem dos outros e não percebe, principalmente a mulher. É verdade. Né? Então, assim, comida, né? Eu lembro que quando eu estava nesse processo da jornada, qual a sua comida preferida? Aí eu, nossa, Nem lembro mais. não lembro que comida que a gente responde, lasanha, né? Tipo, que às vezes nem é lasanha. É verdade. batata frita, meu filho batata pede todo frita. dia. Mas pode ser, né? E aí tem que todo o não? significado da batata frita. Mas a gente não sabe quem a gente é. E quando a gente se aprofunda, a gente começa a ver que tem alguém escolhendo por nós. Sim. A gente só está obedecendo e dizendo que a gente está fazendo aquilo para alguma coisa, mas alguém, que a gente pode chamar de cultura, sociedade, sistema, Matrix, cada um chama de uma coisa, está escolhendo por nós. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo nos negócios, social, político, econômico, ambiental, é despertar o nosso estado de consciência. Perfeito. Para que a gente escolha com mais consciência. Desde o sofá que a gente vai sentar, o papo que a gente vai ter, a mão que a gente vai apertar falando sim para um negócio, é que vai fazer diferença para os nossos filhos. Sim, com certeza. Não, maravilhosa a nossa conversa aqui. Para encerrar, Obrigada. a nossa última pergunta, que é: qual foi uma mulher ou mulheres que te inspiraram ao longo da sua vida? Ou ainda inspira também. Nossa, eu vou falar minha mãe. É Apesar dela não a segunda achar, convidada que fala que é a apesar mãe. dela não achar isso e achar que eu vou fazer essa média com ela, a minha mãe, ela, assim, se eu conseguir ser metade putz, minha mãe, ela tem uma fé na vida, minha mãe é positiva. Ela, sabe, eu nunca vi minha mãe falar mal de alguém, sabe, fofoca. Assim, ela é íntegra, sabe, a integridade. Ela tem uma equanimidade também dentro dela. Ela fala às vezes, você não me admira porque eu não estudei. Mal sabe ela que eu trocaria todos os diplomas, esse monte de coisa para ter metade da paciência que ela tem com o ser humano. Eu ainda estou no processo engatinhando, assim, minha mãe é minha rainha. Excelente. Não, reconhecimento, maravilhoso, né? Maravilhoso. É isso. Bem, aproveitar, gente, pedir para você deixar suas redes sociais. Tá bom. A Jaque vai estar conosco, ela é uma das embaixadoras aqui, né? Muito obrigada por ter aceitado. Então, ela vai ter mais Gratidão. conteúdo conosco. Espero que vocês gostem. Sim. E como que a gente te encontra? Bom, então vamos lá. Eu tenho meu Instagram pessoal, que é Jaque Lamente.
E tem um Instagram da Nuna, que é Nuna Educação. Educacão, né? O do cacau. Então, Jaque Lamente e Nuna Educação. E no LinkedIn também tem as duas redes também. Excelente. Maravilhoso. Queria agradecer. Foi ótimo o papo, uma conversa super profunda aqui. Adorei. Daria pra Adorei. continuar. Sim, nossa, a gente eu quero continuava aqui. Da próxima horas, convidada, né? a gente vai seguindo. Eu que Junta, né? A agradeço. próxima convidada, vamos fazer um debate aqui. Eu já falei que a gente vai ter que fazer a noite do vinho. Ah, me convida, eu amo. Eu tenho até uma tatuagem de vinho aqui, gente, olha só. Ela ama Pronto, mesmo. ó. Já juntou o clube aqui, porque eu também adoro. Eu que Adoro. agradeço o convite. Desejo mesmo que vocês tenham todo sucesso, que cheguem as mulheres, né, empreendedoras, para que vocês possam continuar exercendo o propósito de vocês através do negócio de vocês. Amém. A todas nós. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.